Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora dar início ao nosso devocional número 5 de Provérbios. Meu filho, atenta para a minha sabedoria e inclina o teu ouvido ao meu entendimento, para que possas considerar a discrição e para que teus lábios possam guardar o conhecimento, porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favas de mel, e sua boca é mais suave do que o óleo. Mas o seu fim é amargo, como o absinto, agudo, como a espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem-na ao inferno, para que não ponderes a vereda da vida. Seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Versículo 7. Agora, portanto, ó filhos, ouve-me e não vos afastei das palavras da minha boca. Remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta de tua casa, para que não des a outros a tua honra e os teus anos aos cruéis, para que estranhos não se encham da tua riqueza, o teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro, e que tu não lamentes no fim quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como odiei a instrução e o meu coração desprezou a repreensão, e não obedeci a voz dos meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido aos que me instruíram. Eu quase estava envolvido em todo o mal no meio da congregação e da assembleia. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço. Que as tuas fontes se dispersem para fora, e rios de águas nas ruas sejam só para ti, e não para os estranhos que está contigo. Que a tua fonte seja abençoada, e regozija-te com a esposa da tua juventude. Que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável, que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo, e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu amor. E por que, filho meu, te deixaria ser arrebatado por uma mulher estrangeira e abraçar o seio de uma estrangeira? Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas saídas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as suas cordas os seus pecados serão detidos. Ele morrerá sem instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá. Bom, vamos começar então. Meu filho, atenta. Versículo 1. Meu filho, atenta para a minha sabedoria, inclina o teu ouvido ao meu entendimento. Mais uma vez, ele reforçando aqui. Inclina para o meu entendimento. Aí aqui, no 3... Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favas de mel, e sua boca é mais suave do que o óleo. Aqui, a gente tem um pouco. Gotejam como favas de mel, ou seja, é doce, é agradável. E o nosso, vamos falar assim, o nosso corpo ama um docinho, não ama? A gente gosta muito de um doce. E quando fala que gotejam favas de mel, quer dizer que é doce, é suave, é agradável. Mas isso, à primeira instância. Logo mais ele fala assim no 4. Mas o seu fim é amargo, como o absinto, agudo, como a espada de dois gumes. Olha só, o final é amargo. Vemos que retrata logo inicialmente um âmbito de sedução. A mulher, ela é envolvente. Aqui ele está dando um exemplo da mulher sedutora. Principalmente no contexto de adultério. A gente vê aqui que o fim é amargo. Já aconteceu com você de você ver pessoas... Já aconteceu comigo. Uma pessoa próxima da minha família. Se envolveu com ele já era um homem mais velho, né? Se envolveu com ele é casado, com filhos já grandes, praticamente da minha idade. Se envolveu com uma mulher novinha, que gostava de curtir, balada e tudo. Então... Ele já com uma idade, né, mais velho, se sentiu atraído por uma moça mais nova, o que a gente vê que é bem comum. Os homens mais velhos sentem atração por mulheres mais novas, é meio que óbvio, né? Mas ele começou a se envolver, começou a sair com ela, começou a gastar com ela. E hoje em dia, a gente tem muita mulher que só quer, isso aí. E o que aconteceu? Foi gastando. Gente, eu não sei como, mas ele consumiu com tudo que ele tinha. E... acabou que eu acho que passou, sabe? Pra ela, acho que já deu. E ela largou dele. E aí ele quis voltar com a mulher dele. Só que aí ele estava sem carro. Tinha, gastado todo o dinheiro. Porque
dependendo da escolha que a pessoa faz, ela vai pra balada, ela vai beber, e isso leva muito dinheiro, vai comer em restaurante caro, tudo isso vai dinheiro. E quando acaba o dinheiro, a gente vê que não era amor, porque o amor puro de verdade, você vai manter ele nos dias bons e nos dias ruins. Quando tem dinheiro, top, maravilha, a gente sai, a gente passeia, a gente come, perfeito. Mas quando não tem, a gente vai continuar, a gente vai manter o casamento, né? Então, a paixão, ela cega a pessoa. A pessoa, ela perde tudo que ela tem por uma outra mulher. É presentinho, é mimosinho, e muitas vezes não faz isso pra esposa, né? É aí que a gente vê as coisas. Só que essa paixão, quando não é um amor de verdade, principalmente quando não é um amor que a gente embasa. Hoje eu entendo que o amor, a fidelidade, eu entendo que há tanta pureza em um casamento quando a gente vê que o casamento ele enfrenta altos e baixos. E, por exemplo, o cuidado que você tem com outra pessoa. E no casamento, nem todo dia, vou falar de mim, nem todo dia tô arrumada, nem todo dia tô bonita, nem todo dia tô bem, tem dia que eu tô doente, tem dia que eu tô triste. Então, se o meu relacionamento depender de eu estar sempre arrumada, ele não vai dar certo. Se o meu relacionamento... Não tô falando pra relaxar, tá, meninas? Entendam. Tô dizendo que não é só aparência, não é só sair, não é só curtir. E hoje em dia muita gente tá pautado nisso. Mulherada principalmente. E homem também, né? Tem homem que só quer sair com coroa. Não tem uns memes que a gente vê de... Nem sempre é pelo iPhone. Não tem uns memes que a gente vê assim? Então, os dois lados estão corrompidos. Só que tudo isso passa. No versículo 7 ele fala: agora, portanto, filho, ouve-me e não vos afaste da palavra da minha boca. Remove o teu caminho para longe dela e não chegues perto da porta de sua casa. Porque ele fala não chega nem perto? Porque às vezes a gente acha, não vai dar nada, não tem nada a ver, eu sou forte. Isso vale também no quesito de tentações. Não se ache forte. A gente vai ver mais isso nos próximos capítulos. Mas não se ache forte, não brinque. Então, não passa nem perto. Não se deixa ser seduzido. 10 ele fala assim, para que estranhos não se encham da tua riqueza, e o teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro, e que tu não lamentes no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Olha, a tua carne e o teu corpo, que você não se lamente no fim. O que acontece? Que nem eu acabei de citar esse exemplo. A pessoa, ela tem um casamento, aí ela trai. Por um caso que nem de paixãozinha, que passa. Ela trai, ela se divorcia da esposa, tem que dividir, aí vem a amante, leva mais um pouco, e no final, isso vale pra homem e pra mulher, tá? Tô citando mais o masculino porque é o que eu vi. E no final, o cara, trabalhou a vida inteira, 30 anos trabalhando, aí conheceu uma menina mais nova, separou da esposa, ele perdeu tudo. Então, os danos físicos e espiritualmente também. Quando há um envolvimento sexual com uma outra pessoa, entendemos que não é só algo físico, mas há algo espiritual. Então, quando você se une a outra pessoa, sexualmente falando, há uma ligação espiritual. Então, se aquela pessoa tem energias, automaticamente isso passa. Mas espiritualmente, há pessoas que contêm... eu vou falar, pessoas que têm demônios. Então, assim, espíritos de pombagira e tantas outras coisas que fazem ela seduzir outras pessoas e depois... Gente, isso é muito comum. Então... a gente tem que estar bem atento, tá? Com essa questão de sedução. Não flertar com o mal, não brincar. Aqui, 15, ele fala assim, bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço. Ou seja, desfrute daquilo que você tem. Se você é uma esposa, desfrute do seu marido. E você, marido, desfrute da sua esposa. Porque é possível sim. Hoje a gente vê que os casamentos, eles estão censurados, no sentido de não case, isso e aquilo. Mas é possível sim, você encontrar felicidade em um casamento abençoado. Mas isso vai exigir de você dedicação, esforço, da sua parte mulher, da sua parte homem, entrega. Não existe mágica. Tudo que a gente se empenhar, fizer com carinho, vai dar certo. E é possível sim manter o prazer, manter a paixão dentro de um casamento. Mas é que nem eu falei, isso vai exigir dos dois esforço. Nada vai ser por acaso. Se você deixar o relacionamento cair na mesmice, ele não vai ser tão prazeroso. Vai ser um casamento complicado. E infelizmente a gente vê tantos desfechos de casamentos por aí.
E aí no 20 fala assim, aqui fala, né, que ela seja como uma corça amorosa e tal. Mas aqui quer dizer no sentido de agradável, que ela seja agradável a ti, que você encontre prazer, né, nessa esposa. E no 20 fala assim, e por que, filho meu, te deixaria ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar os seios de uma estrangeira? Por quê? Digamos assim, que aqui ele fala, né, para um filho. Por que o homem se deixaria se envolver por uma estrangeira? Por que largar uma esposa? Nem a gente vê casos, né, de homens que vai para puteiro, para esses lugares. Então, assim, e tem esposa, porque ele vai trocar uma que é só dele por uma que é de todo mundo? Então, assim, não faz sentido. Por que correr o risco de se sujar tanto? Porque há uma sujeira espiritual e há uma sujeira física que pode gerar sequelas irreparáveis. Então, assim, preserva a pureza dentro de um relacionamento. Aqui a gente vê que há instruções para que ele preserve. Eu vi uma pesquisa esses dias, olha que legal, que inclusive os homens que casam mais cedo, eles conseguem adquirir prosperidade financeira, porque eles conseguem enriquecer mais cedo, porque automaticamente quando você tem uma esposa, uma companheira de verdade, ela vai somar junto com você, que nem eu falei, que no casamento nem todos os meses tem dinheiro para gastar à toa. E quando você tem um propósito, que nem você casa e você quer construir uma casa. Quando você é solteiro, você não consegue fazer isso. A maioria não consegue, né? Porque você tá saindo, você tá curtindo, você tá bebendo, você tá gastando com isso, com aquilo, com uma mulher hoje, com outra mulher amanhã, e assim vai. Então você não consegue investir tudo que você ganha, os seus recursos, para a construção de um futuro mais pleno. Então, quando o cara ele casa mais cedo e a mulher também, e os dois se envolvem no mesmo objetivo, eles conseguem adquirir patrimônio mais cedo. Então, olha quanto benefício a construção é tão positiva. O casamento ele é positivo financeiramente e também, passando uns carros aqui, umas motos, e também na questão espiritualmente, você tem mais estrutura. Você sabe que se você ficar doente, você tem um parceiro. Você sabe, você marido, que se você perder o seu emprego e ficar sem dinheiro, você vai ter uma esposa. Porque uma esposa de verdade, ela vai estar com você nos dias bons e nos dias ruins. Então tudo isso é positivo para uma vida. E aqui, a fidelidade, eu acredito que o Senhor, ele tem tanto prazer no casamento, porque a pessoa que ela aprende a ser fiel ao esposo ou à esposa, essa fidelidade tem muito a ver com Deus, porque o que não te deixa trair a sua esposa e o seu esposo? Você vê que essas instruções estão todas alinhadas? Uma vida próspera, não tô falando de uma vida próspera emocionalmente, ela está interligada. Então, quando uma pessoa ela é fiel a Deus, automaticamente ela vai ser fiel ao cônjuge. Então, eu entendo que a fidelidade ela tem muito a ver com a sua questão espiritual, porque se você consegue desenvolver um relacionamento, que nem a gente está lendo esses provérbios, a gente está tentando abrir a nossa mente para um conhecimento bíblico. E esses conhecimentos, esses ensinamentos, eles vão estar relacionados com o nosso cotidiano. Então, se a gente aprende que aqui é um princípio, então é um princípio que nos preserva. Um homem que ele é fiel e uma esposa que ela é fiel, ele vai se preservar de sofrer mais. E a gente vai continuar vendo isso nos decorrer dos próximos capítulos. E que nós possamos amar a Cristo acima das nossas paixões mundanas, das nossas paixões aqui da terra. Que nós possamos ter um alvo firme e claro. Desvia o teu pensamento de qualquer pensamento, foca nele. Bora focar aqui, ó, em estudar esse nosso devocional, para que a gente esteja blindado e cada dia mais fortalecido pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, que é Ele que nos guia e nos transforma. Até o próximo vídeo, onde a gente vai estudar o capítulo 6. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.